O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia da última terça-feira, dia 7 de maio. Primeiro-ministro da Austrália leva ovada durante campanha. Bem, eu quero na minha mesa agora a página do Facebook. Eu gosto dos Aussies, porque qualquer coisa eles vão lá e tacam ovo. Porque já é o segundo episódio de ovada, né, na Austrália que a gente fala aqui. Deve ser um costume. E né, a manchete é meio autoexplicativa, né? O Scott Morrison está fazendo campanha para as próximas eleições australianas, que foram convocadas recentemente, vão votar semana que vem, no dia 18 de maio. E ele foi lá, ele estava num encontro ali com... Eu não sei qual era o evento, mas em torno dele estavam apenas ali senhoras, né? Distintas senhoras com cabelos brancos e tal. E aí vem o cara e taca o ovo na cabeça dele. Só que eu não sei se o ovo estava cozido ou não, mas o ovo não quebrou. Foi só o impacto. E quem tacou o ovo foi um distinto senhor, assim, não foi nenhum moleque, nenhum black bloc, entendeu? Foi ali um cara, tava ali, né, um vovozão também ali. Então, tá aí, fica o registro e o lembrete, né, de que a Austrália vai às urnas na semana que vem. Também na última terça, sem chegar a acordo para Brexit, Reino Unido confirma participação nas eleições europeias. Pois é, como a gente já brincou aqui, o Brexit vão deixar para a última hora de novo, aí vão pedir para prorrogar o prazo de novo e tudo mais, aí vai ficar nesse loop infinito. Inclusive, né, a gente estava comentando, nessa semana, a Elizabeth II conheceu o seu bisneto. Então é muito provável que lá pelo ano 2250 o parlamento britânico ainda esteja votando o Brexit e a rainha Elizabeth II peça para, olha, eu quero ver isso no meu reinado ainda, terminem e tal, né? O já adulto Art vai ter mudado para os Estados Unidos, junto com a mãe. Isso, mas a rainha ainda vai ser Elizabeth II. E, enfim, brincadeira sobre a longevidade da rainha e o drama do Brexit à parte, a primeira-ministra Theresa May, ela lamentou essa decisão, inclusive ela cancelou, né, a realização de mais um voto sobre o acordo. O vice-premier disse que o governo espera aprovar um acordo até a data de 2 de julho. Por quê? Porque o dia 2 de julho é quando os novos parlamentares europeus vão assumir o cargo. Então, se você aprovar o Brexit até lá, eles nem assumem, né? Você só teve que custear as eleições, né? Porque a grande questão é essa, se o Reino Unido ia ter que custear ou não as eleições. O fato é, o Reino Unido está travado, e aí o Jeremy Corbyn, né, disse para Theresa May que ela está aí, né, numa situação complicada, disse que talvez ela seja o problema, inclusive o Jeremy Corbyn, como líder da oposição, disse isso, e aí ele disse assim, que ela deveria pedir conselhos ao Jürgen Klopp, né, que é o técnico alemão do Liverpool, que inclusive é filiado historicamente ao SPD na Alemanha, ele se diz um social-democrata. Falou que nunca vai votar na direita. Ele falou nunca votar na direita, nunca votaria a favor do Brexit, e tem uma outra coisa, que é uma coisa que a gente já comentou aqui várias vezes, né? Ele diz, ele é filiado ao SPD, o Partido Social Democrata, ele diz, porque é meu dever como cristão, ele que é muito praticante do ponto de vista religioso, né? E aí o Jeremy Corbyn disse... que é torcedor do Arsenal. E só para fechar, a gente sempre cita essa questão porque no Brasil, na sociedade brasileira, existe uma clivagem recente, digamos assim,
entre partidos políticos e orientação religiosa das pessoas, com muitos eleitores neopentecostais assumindo um perfil muitas vezes mais conservador no ponto de vista eleitoral, mas na Europa isso não é tão comum e às vezes é o contrário. Vige a social-democracia cristã, Emael e tudo mais. Um abraço aí para o nosso ouvinte Emael. Mas enfim, aí o Jeremy Corbyn falou, olha, você devia pedir um conselho para o Jürgen Klopp sobre como obter resultados na Europa. E aí a Theresa May foi lá e inverteu a brincadeira, e disse que a vitória do Liverpool mostra que quando todo mundo diz que tudo está acabado, que o rival europeu venceu, que o tempo é curto, que é hora de reconhecer a derrota, na verdade, ainda podemos garantir o sucesso se todo mundo se unir. Então foi lá, usou ali, reverteu, colocou o Barcelona como símbolo da União Europeia. Então resta saber se agora ela precisa que a Comissão Europeia dê um vacilo na zaga e ela consiga cobrar um escanteio rápido ali e meter pra dentro. E tá circulando nas redes também, uma faixa da torcida do Liverpool que tá escrito Brexit is for Manx, we are staying in Europe. Manx, de mancunianos, que é o gentílico de Manchester, porque não só o City e o United não estão nas finais, mas além do Liverpool tá o Tottenham, o Arsenal e o Chelsea, que são clubes londrinos. Então assim, a gente tá falando disso não é porque virou um programa de futebol, é porque na Inglaterra estão rolando muitas piadas e muitos comentários políticos, como vocês viram, dentro do próprio parlamento, porque as duas finais dos dois campeonatos europeus serão apenas de times britânicos. Algo sem precedentes. Então... O máximo que tinha acontecido eram 3 de um mesmo país. E aí hoje mesmo o Jürgen Klopp fez piadinhas, dizendo que o futebol inglês é contra o Brexit e tal. Aí o Fred do Desimpedidos, parceiro do nosso Biratan Leal, que lá é conhecido como Livro, ele postou isso no Twitter e... acho que umas 50 pessoas nos taguearam no tweet. Então, o resumo é, a novela do Brexit continua, só que agora, nas próximas semanas, ela vai ser tema de muitas piadinhas, muitos memes e muitas brincadeiras por conta das finais europeias. Então, para o nosso ouvinte que não gosta de futebol, não ficar perdido. Além disso, a outra relação, como a gente mencionou, que afinal Arsenal e Chelsea vai ter a questão do jogador armênio, o Mkhitaryan, se ele vai poder ir para o jogo ou não. E, finalmente, as autoridades policiais da Irlanda do Norte prenderam 4 homens suspeitos de relação com a morte da jornalista Lyra McKee no dia 18 de abril, em Derry, que a gente mencionou na época, que foi reivindicado pelo chamado Novo IRA, que também faz parte de todo esse contexto do Brexit, de uma fronteira rígida entre as Irlandas, uma retomada das tensões entre as duas Irlandas. Então, nesse contexto, também tivemos novidades com a prisão desses 4 suspeitos. Vamos ver quais as próximas informações. 2 notícias da última quarta-feira, dia 8 de maio. Líder catalão procurado por rebelião disputa a eleição via Skype. Isso, o Carles Puigdemont. Semana passada a gente disse que ele foi barrado de disputar a eleição europeia, na sexta-feira passada. Só que aí, na segunda-feira, ele conseguiu não sei se é uma liminar, uma decisão, preliminar, provisória, dizendo que vai poder sim se candidatar às eleições europeias pela Espanha, tá? A decisão foi baseada no fato de que ele, como, digamos assim, como indiciado criminal, ele não pode perder os direitos políticos. Ele pode vir a perder os direitos políticos se ele for condenado pelo crime de traição, mas ele não foi condenado ainda. Então, claro, tem toda uma discussão jurídica e baseado nas leis espanholas. Então, não tem nem como a gente avaliar direito. O fato é, o Puigdemont, na segunda, conseguiu esse direito a concorrer à cadeira do Parlamento Europeu no dia 26 de maio. Porém, como ele está em Bruxelas, ele não tem como, digamos assim, fazer o seu corpo a corpo,
né, com o seu eleitorado. Ele não tem como, né, fazer muita coisa, ele está fazendo sua campanha por Skype. Tá? Então, via internet, ele está participando de comícios, seu rosto aparece em telões e tudo mais. O partido dele fez uma central eleitoral, né? Já devia ter, na verdade, ele devia ser a sede do partido, e agora virou a Casa da República, né? No caso, a República Catalã, acredito eu. E aí, ele aparece via Skype, participa ali da campanha. Enfim, a notícia é mais para a gente dizer que o Carlos Puigdemont conseguiu reverter essa decisão e irá disputar, sim, as eleições parlamentares europeias. Para quem quiser uma matéria bastante extensa sobre isso, tem uma matéria do Washington Post, escrita por Michael Beerbaum e Rebecca Banovich, que está disponível em português no site da Folha de São Paulo, tá? Uma matéria bastante extensa, contando a rotina dele e tudo mais. E além disso, em relação à Europa, aí vai para o nosso público, né? Que, ao contrário do tem bom gosto, entendeu? Gosta de Senhor dos Anéis. Você tá querendo me jogar contra os nossos ouvintes novamente? Não. Senhor dos Anéis eu gosto. Não vem inventar essa. Não, para com isso. Lê os livros? Não, vi os filmes. Então pronto. Mas agora falando, né, voltando a falar sério, o Viggo Mortensen, né, torcedor do São Lourenço, perdeu essa semana de 1-0, sem clubismo. Ele soltou uma nota por conta daquela imagem do partido Vox que a gente mencionou semana passada, que conseguiu agora pela primeira vez participação no Parlamento Nacional. Ele havia feito, né, uma imagem de campanha no seu Twitter, Instagram, que era baseada numa imagem, num frame do terceiro filme de Senhor dos Anéis, tá? Quando o Aragorn está ali para enfrentar os exércitos de Mordor, né? E aí colocaram em cima do Aragorn o símbolo do Vox, e em cima dos exércitos de Mordor colocaram a bandeira da Catalunha, símbolo do anarquismo, do feminismo, colocaram o símbolo dos outros partidos, colocaram foice e martelo, né, tudo que para eles representaria ali o mal, o Gaisper, né, o fantasinha do arco-íris, que era o fantasma da ditadura gay, né, do kit gay nas escolas, sei lá. E aí, o Viggo Mortensen, o ator que interpreta o Aragorn, ou seja, o ator que está na imagem, soltou uma nota agora no dia 7 de maio. É preciso ser bastante ignorante para pensar que o uso do personagem de Aragorn da trilogia cinematográfica Senhor dos Anéis para promover a campanha eleitoral de um partido xenófobo de extrema direita como o Vox seria uma boa ideia. Não é só absurdo que o ator que encarnou esse personagem para Peter Jackson, né? Peter Jackson é o diretor dos filmes, e uma pessoa interessada na rica variedade de culturas e idiomas que existem na Espanha e no mundo, seja vinculado a um partido político ultranacionalista e neofascista. É ainda mais ridículo que se utilize a personagem de Aragorn, um estadista poliglota que advoga pelo conhecimento e a inclusão das diversas raças, costumes e línguas da Terra-média para legitimar um grupo político anti-imigrante, antifeminista e islamofóbico. Ria-me da sua torpeza, mas o Vox entrou no Congresso com 24 cadeiras. Não é uma brincadeira e é preciso estar atento e proativo como Aragorn é na saga de Tolkien. E, além disso, a Warner Brothers também advertiu o Vox que não tinha autorizado o uso de sua propriedade intelectual para nenhuma campanha política. Então, além do meme, né, do fantasminha com as cores do arco-íris, ainda temos, né, tivemos essa patada do Viggo Mortensen para cima deles, que repercutiu bastante, né, porque Senhor dos Anéis. A Alemanha anuncia 160 bilhões de euros para universidades e pesquisa. É bilhões com B, não é com M, não é milhões, é bilhões. Isso. Isso é um incentivo. Em chocolates representa quanto? Depende de quantos chocolates você tem. Mas eu sou ruim de porcentagem. E aí, nesse caso, vai ser para o período entre 2021 e 2030. Isso é um valor extra, tá? Além do orçamento habitual. Quem fez o anúncio foi a ministra alemã da Educação, a Anja Karliczek,
E eu vou abrir aspas para ela, porque acho que é uma frase que resume tudo, né? Com isso, estaremos garantindo a prosperidade de nosso país no longo prazo. É isso, né? Pronto, é o Kedira tabelando na área. Lá vem eles de novo! 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 9 de maio. Montenegro prende líderes de conspiração russa. Em outubro de 2016, né, a gente mencionou aqui que a véspera da entrada de Montenegro na OTAN, teve ali uma movimentação, uma tentativa de golpe em Montenegro, teve uma granada que foi jogada, enfim. E aí, essa semana, 12 pessoas foram presas, incluindo 2 cidadãos russos que foram julgados em absentia e 2 políticos da oposição que eram pró-Rússia, tá? Dizendo que eles tentaram, né, derrubar o primeiro-ministro Milo Djukanovic e impedir a entrada de Montenegro na OTAN. Tá? Os 2 parlamentares são Andrija Mandić e Milan Knežević. Tá? Os outros acusados são um montenegrino e 9 sérvios. Tá? E os cidadãos russos se chamam Eduard Shishmakov e Vladimir Popov, não sei se ele é nadador, que seriam membros, né, do GRU, né, uma das agências de inteligência russas. Tá? E ali, leste europeu / né, assuntos russos, em Moscou, no domingo, tivemos um voo da Aeroflot que, ao fazer um pouso forçado, pegou fogo e 41 pessoas morreram. Segundo o piloto, a causa do pouso de emergência foi que um relâmpago teria causado a perda de parte dos equipamentos da aeronave. Tá? De fato, era uma situação climática bastante complicada, que você vê nas imagens, mas lembrando que normalmente relâmpagos não atingem aviões, né? Tem lá uma leis da física, né, que não vou saber explicar, mas relâmpagos normalmente não afetam aviões. Também na Rússia, na quinta-feira, tivemos a Parada da Vitória, comemorando 74 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da queda da Alemanha nazista, e que, de forma atípica, não contou com nenhuma autoridade, nenhum convidado estrangeiro nessa edição. E, para a infelicidade dos presentes, a parte aérea do desfile foi cancelada devido justamente ao mau tempo. Espero que isso não aconteça ano que vem, porque, quem sabe, estarei lá. Inclusive, os nossos ouvintes que trabalham com turismo, me digam se vale a pena comprar passagem com ano de antecedência. Não, é sério. Eu estou realmente cogitando, porque vai ser 75 anos, vai ser uma festa muito grande. Eu gostaria muito de conhecer a Rússia, quero conhecer os museus e tudo mais. Então, aproveitar ali e queria saber se comprar passagem com um ano de antecedência vale a pena. E, finalmente, no leste europeu, na terça-feira, tivemos um protesto em Varsóvia, a capital da Polônia, para protestar contra a detenção de uma artista que pregou cartazes pela cidade usando uma imagem da Virgem Maria, só que a auréola dela, né, a coroa, foi substituída pelas cores do arco-íris. Tá? Ela está em liberdade, mas ela pode ser condenada até 2 anos de prisão por ofender crença religiosa. Tá? O ministro do Interior agradeceu à polícia por ter preso uma suspeita de ter profanado a imagem, tá? E, assim, tipo, falar profanar, porque assim, ela colocou o arco-íris, aí estão dizendo que, né, ela colocou o arco-íris porque é o símbolo do movimento LGBT, e, assim, a Virgem Maria, ela não serve para as pessoas LGBT também? E, assim, o arco-íris é um fenômeno natural. Se ela tivesse colocado, sei lá, um pornô do Frota, entendeu? Alguma coisa assim, eu até entenderia uma pessoa falar que ela profanou a imagem, mas ela colocou o arco-íris. O arco-íris é um fenômeno natural. Deus, assim, se Deus criou o mundo, Deus criou o arco-íris também. Pois é. Então, enfim, tá aí o registro de mais uma notícia na Polônia.
Com 70% de urnas apuradas, partido governista deve vencer na África do Sul. Isso, a gente está tendo eleições no parlamento sul-africano, né? A África do Sul, cujo chefe de governo se chama presidente, mas é um parlamentarismo, né? Ele, na verdade, é eleito pelo parlamento. E o Congresso Nacional Africano deve manter a sua margem de vitória. Lembrando que Congresso Nacional Africano é o nome do partido. Isso. É o Partido Mandela, né, inclusive. Os resultados ainda não foram concluídos. Cerca de 90% dos votos foram já contados. E o Congresso Nacional Africano, embora ele continue à frente, ele está perdendo parte dos seus votos para tanto os Economic Freedom Fighters, né, que é um partido de extrema esquerda. À esquerda do CNA. Sim, e que é a favor de políticas muito mais firmes em relação, por exemplo, à questão da agrária, que a gente já mencionou, e também para os partidos, né, que estão surgindo e que partidos, digamos assim, que são considerados da classe média sul-africana, né, classe média negra sul-africana, que tem se distanciado um pouco do Congresso Nacional Africano. São formados por parte também da geração arco-íris, né? Que é a geração pós-apartheid, né? Que tem esse nome por conta do desejo de ser uma geração miscigenada, embora a miscigenação ainda seja uma exceção na África do Sul, né? Então, foi outra falha nossa, a gente não comentou muito das eleições na África do Sul, mas até porque não tem muito, né? O Congresso Nacional Africano era favorito para ganhar de qualquer jeito, e também na África, o parlamento do Togo voltou para reinstaurar o limite de 2 mandatos para os presidentes, porém, essa mudança não vai afetar o atual presidente, o Gnassingbé, que é possível que ele continue no poder até 2030, porque assim, é como se zerasse agora. Então ele vai poder disputar as eleições no ano que vem, 2020, se vencer vai poder disputar as de 2025, e aí ele estará limitado apenas em 2030, tá? E 90 dos 91 parlamentares votaram. E com essa notícia da África, mais a notícia da Austrália, que fica na Oceania, mais notícias da Europa, mais notícias da América do Norte, um bloco de América Latina, um bloco de Ásia e um bloco de Oriente Médio, a gente girou o mundo inteiro nesse programa. O pessoal do Polo Sul vai ficar bolado contigo. Então manda um abraço aí para todos os nossos ouvintes na base antártica brasileira. Os pinguins. Todos os nossos ouvintes pinguins também. E as nossas ouvintes focas, que são cachorrinhos que nadam, né? Assim como os ursos são cachorros gigantes, focas são cachorros que nadam. Inclusive, foca em alemão é Seehund, cachorro do mar. Tá aí. Tá? Então foca é um cachorro também. Trump vai oficializar ex-executivo da Boeing como chefe do Pentágono. O Patrick Shanahan, ele já ocupa o cargo interinamente desde a saída do Jim Mattis, né, que entrou ali em divergências com Trump por conta da política para a Síria. E, nesse caso, ele vai colocar um ex-executivo da Boeing, né, que muita gente vai fazer aquela ligação, né, de o complexo militar industrial, os seus interesses na política externa dos Estados Unidos, né, de vender mais armas, de usar armas para vender mais, porque você tem que renovar os arsenais. Lembrando que a denúncia, digamos assim, sobre o complexo militar industrial, ela vem no discurso de despedida de Dwight Eisenhower, um dos maiores nomes do conservadorismo e do Partido Republicano dos Estados Unidos no século XX, tá? Pós-Segunda Guerra Mundial. Então, né, antes que, enfim, comecem aí a viajar na maionese. Além disso, o Trump vetou que o Congresso tenha acesso ao relatório na íntegra do Robert Mueller sobre a Russian Collusion, né, Collusion Delusion, dizendo que ele tem o privilégio executivo para reter essas informações sobre o interesse do país, tá, relacionadas ao interesse do país. Muito provavelmente, em consequência, a Câmara, que é controlada pelos democratas, vai então chamar o Robert Mueller para depor, tá? E vão entrar lá com alguma ação no sistema judiciário
dos Estados Unidos, que eu não sei direito como é que vai funcionar nesse caso, para passar por cima dessa ação do Trump e ter acesso, né, à íntegra do relatório Miller. Lembra que o relatório Miller foi publicado recentemente na íntegra, mas com, né, as partes sensíveis grifadas, e o que os parlamentares, né, tiveram acesso primeiro foi aquele resumo do Barr, que disseram que era, né, meio ali suspeito. Além disso, a Chelsea Manning foi libertada da prisão essa semana. Ela que foi detida, né, por 62 dias por ter se recusado a testemunhar sobre as investigações do Wikileaks. No dia 16 de maio, semana que vem, ela vai ter que comparecer perante um júri também, tá? Mas de qualquer jeito estará em liberdade. A cidade de Denver, né, capital do Colorado, né, onde está o Denver Nuggets, que domingo aí vai disputar jogo 7 na NBA, descriminalizou cogumelos alucinógenos. Tá? Não é uma legalização, mas não será mais punido criminalmente. Tá? Você vai poder possuir e usar cogumelos se você for maior de 21 anos. Essa proposta foi aprovada por 50,56% dos eleitores. Porém, não pode comprar, vender. Tá? Você vai poder possuir e ter uso pessoal. Tá? Então, enfim, mas, né, é uma notícia, né, curiosa aí. E você citou o Denver Nuggets, né? Porque ontem, no jogo 6, em Portland, o pivô bósnio Yusuf Nurkic, do Portland, que está lesionado, então ele não usa o uniforme da equipe, ele tem que usar um traje social. Sim. Ele estava com um terno ali e tudo, mas por baixo estava com uma camiseta com os nomes dos heróis bósnios na guerra de 1995. Heróis na visão dele, né? Em clara provocação ao Nikola Jokic, a ala de força do Denver Nuggets, que é sérvio. E que é o principal jogador do Denver Nuggets, né, atualmente. O Denver Nuggets que vai mudar de nome para Denver Mushrooms. Né? Mas antes que faça qualquer acusação para cima de mim, nem champignon eu como. Tá? Eu não sou fã de fungos, em geral. E finalmente também nos Estados Unidos, um rapaz chamado Jerome Kunkel, ele tem 18 anos. E o colégio que ele estuda, o Nossa Senhora do Sagrado Coração de Walton, no estado de Kentucky, né, Our Lady of Sacred Hearts, havia o banido, tá? Ele foi suspenso, na verdade, porque ele não tinha na sua carteira de vacinação o registro de que ele havia sido vacinado contra a catapora. E aí ele processou a escola, ele perdeu a sua ação judicial contra a escola e esta semana ele foi para o hospital com catapora. Então tá aí mais uma notícia, né, ironias do destino de pessoas que militam anti-vacinação. Nossa, quem diria? Pois é, então vacine seus filhos, tá? Vacine as pessoas, né, convença as pessoas que você ama, que você se importa a se vacinarem e convença as pessoas que você odeia a não se vacinarem. Não faça isso, porque é um problema de saúde pública. Ok, tudo bem, foi uma brincadeira. Sim, mas não dá pra brincar com isso, viu, Felipe? Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Venezuela anuncia reabertura da fronteira com o Brasil. Isso, a abertura terrestre com o Brasil foi reaberta hoje, né? Ela estava fechada desde fevereiro. E o ministro da Indústria, Tarek Al-Assami, disse que irá consolidar mecanismos de controle para que essa fronteira seja cada vez mais uma fronteira robusta de desenvolvimento econômico e produtivo que beneficie ambas as nações. Também foi anunciado que a fronteira marítima com Aruba também será aberta. Já a fronteira terrestre com a Colômbia e as fronteiras marítimas com Bonaire e Curaçao continuam fechadas. Tá? E lembrando que o fechamento da fronteira foi em 21 de fevereiro, na véspera daquela ação de comboios, né, de mantimentos para entrar na Venezuela, e
mesmo com o bloqueio, né, você continua ali tendo uma travessia pedestre clandestina, até porque é uma fronteira porosa, você não tem muita coisa ali. Né? Então tá aí o Breaking News de hoje, essa reabertura da fronteira venezuelana com o Brasil.